Oi, gente. Meu nome é Aline. Tô criando agora esse canal chamado Diário de Aline, um dia de cada vez, para poder registrar um pouquinho do meu processo de emagrecimento. Então, antes de falar do canal, eu vou explicar um pouquinho para vocês por que que eu tô criando esse canal como uma forma de registro para mim, compartilhando com vocês um pouquinho da minha vida. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que eu sempre fui uma pessoa muito gordinha, sempre tive uma grande dificuldade de emagrecimento. Tive uma primeira vez que eu tentei emagrecer, eu tinha em torno de 21, 22 anos, cheguei a emagrecer 30 quilos, estava do jeito que eu gostaria de estar, só que eu não estava feliz com o tipo de alimentação que eu tinha, que era muito restritivo. E por ser muito restritivo, isso estava me prejudicando e, de certa forma, eu tive que interromper e acabei retornando a um peso muito maior, que dobrou, né? Depois eu fiz uma nova tentativa, foi durante o ano de 2013, 2014. Nessa época eu já tinha uns 28 anos, 29, e eu também tive um processo de restrição alimentar muito grande. Então eu fazia jejum intermitente, então eu ficava muito tempo sem comer, ou então trocava as minhas refeições, pulava as refeições, e isso para mim também já estava impactando psicologicamente, porque eu comecei a ter uma questão de humor, que estava me deixando muito mal, muito péssima comigo. E mais uma vez foi um fracasso, porque eu, apesar de ter conseguido emagrecer os 30 quilos, foi difícil de me manter. Então, assim, desta vez eu quero fazer um pouco ao contrário, né? Então, eu já comecei a fazer pesquisas, né? Eu não passei com nutricionista, tá, gente? Eu vou até orientar para vocês que o ideal, sim, é passar com nutricionista, mas pela questão do meu tempo, eu não passei com nutricionista, com algum médico de emagrecimento a respeito disso. Não. Eu simplesmente pesquisei, utilizei a tecnologia ao meu favor. Pesquisei pelo chat GPT como que eu poderia fazer, quais aplicativos eu poderia baixar, como que eu poderia fazer meu plano de exercícios, e aí surgiu a ideia de fazer minha mini academia em casa. Eu comecei essa semana a fazer os exercícios, mas comecei comprando esta esteira da Joy Fox, que eu vou colocar o link aqui no canal. Nessa esteira eu paguei em torno de 1.500 e pouquinhos reais e parcelei em 18 vezes pelo Mercado Pago, num valor de cento e pouquinho, então eu fico bem tranquilo, assim, parcelas bem suaves para mim. Além da esteira, eu adquiri um step. O step, para quem não sabe, quem já fez academia, eu já fiz várias vezes e eu usava muito. Então, eu quis adquirir porque eu sei que ele me dá um rendimento muito legal de exercícios. O step, ele é um objeto, um acessório muito barato de academia. Então, ele pode custar de 60 a 120 reais, ou até um pouquinho mais, dependendo do modelo que você vai adquirir. E o Step, ele te ajuda numa perda de peso muito legal. Dá para você baixar coreografias pelo YouTube e fazer em casa tranquilamente. Claro que de início você vai sentir muito cansado. Se você for sedentário, que nem eu estava, você vai ficar muito cansado. Mas assim, gente, é uma questão de adaptação. É, e aí eu vou explicar para vocês como que eu fiz essa adaptação da primeira semana, que está dando resultado e já está me engajando a fazer o restante de exercícios nesta próxima semana agora. Além do step, eu adquiri dois pesos Querobel, um de 6 e um de 8 quilos, da Joy Fox, que ele é em silicone, porque como eu estou fazendo em casa os exercícios, ele me ajuda a não deixar cair, a não quebrar o piso, então para mim foi muito mais viável nesse sentido. Lembrando também que essa esteira que eu adquiri, gente, não é esteira de academia, então vocês vão perceber, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ela é uma esteira pequena, né? É uma esteira mais residencial, para uso de residência, mas é uma esteira muito boa. Eu pesquisei a questão de força do motor, porque isso tem que ser muito, isso é muito importante quando você vai adquirir a esteira. Pesquisei a questão de aguentar do peso, né? Porque a esteira ela também tem que aguentar seu peso para ela ter uma desenvoltura melhor. Pesquisei a questão de como que ela funciona na energia elétrica. Essa daqui, por exemplo, ela é bivolt, né? E ela não faz muito barulho, então para quem mora em apartamento é excelente. Vou falar mais para frente, vou fazer um review da esteira, dos equipamentos, só para vocês conhecerem. Mas eu achei legal apresentar para vocês, como eu estou começando aqui o canal,
mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Então, eu decidi, por uma questão de qualidade de vida mesmo, né, criar o meu próprio plano alimentar, o meu próprio plano de exercícios e conseguir fazer os exercícios, assiduamente em casa. Por quê, gente? Das outras vezes que eu fiz academia ou exercícios, eu não tinha essa constância. O que que é constância? Fazer todos os dias. E não é todos os dias com musculação, é todos os dias para você ter uma perda de peso significativa, para você ter uma eliminação de calorias e você conseguir chegar ao fim daquele dia com a sensação de que eu comi, mas não ultrapassei o excesso daquilo que eu podia, né. Então eu vou mostrar para vocês, inclusive eu vou trazer um outro vídeo aqui falando um pouquinho de um aplicativo que eu baixei, se chama Fast Secret. Ele é um aplicativo muito bom, ele tem uma parte que ele é premium e pago, e outra parte que ele é gratuito. E no gratuito ele funciona muito bem. Você consegue colocar o seu peso, você consegue colocar a sua altura, você consegue colocar se você é sedentário, se você vai fazer exercício, se você não vai fazer, ele vai calcular para você o IMC, que é o índice de massa corpórea. Dentro daquele IMC, ele vai te dar uma quantidade de calorias que você pode consumir no dia. E aí você vai seguir esse plano, né, de marcar as calorias do que você vai comer durante o dia, para ele poder chegar lá no final do dia e te ajudar a fazer essa contagem para você não ultrapassar. Uma coisa que está sendo bem legal nessa fase que eu estou começando agora, é que assim, antes eu não tinha essa opção, né, porque a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né, de ter um chat GPT, de ter um Gemini, de ter internet, de ter, vários vídeos no YouTube com profissionais mesmo de saúde, com personais trainer, né, explicando como que podem ser feitos os exercícios. E hoje a gente tem essa versatilidade, né, e opções de coisas para a gente poder fazer em casa. E como o nosso tempo é muito regrado, no meu caso é muito regrado. Eu sou professora, trabalho à tarde, mas há dias que eu trabalho de manhã. Então eu tinha que ver uma coisa que dava para mim colocar dentro do meu tempo e começar o meu emagrecimento. E foi aí que eu pensei, por que não criar minha própria mini academia em casa e insistir nisso, já que eu preciso emagrecer. Fui orientada pelo médico que eu preciso emagrecer. Eu estou com gordura no fígado, né? E a questão do sedentarismo tem me deixado com muito assim, como que eu posso falar, emocionalmente abalada, né? Muitas vezes não estava com vontade de sair, levantar, andar para trabalhar. Eu trabalho perto da minha casa, 20 minutos, 25 eu chego andando na escola. Mas muitas vezes por conta desse sedentarismo, por causa dessa acomodação que eu tinha, então estava com muita dificuldade. Então, por questão de saúde, por questão de que eu preciso mesmo emagrecer, de que eu preciso ter isso não só pela beleza exterior, mas também para ter um momento de saúde, eu decidi investir na minha saúde e nos exercícios. Então eu comecei essa semana, que passou agora, eu comecei na terça-feira, quando eu entrei de férias agora de julho, já justamente para me adaptar aos exercícios, não sentir muita dor para quando eu retornar às aulas eu conseguir manter. E eu comecei na terça-feira, comecei com o Step. O Step é um dos aparelhos mais baratos que se tem de academia. Como eu falei, é um dos aparelhos que custa em média de 60, R$ 120, um pouquinho mais, dependendo do modelo que você quer. E assim, de início realmente é muito difícil, gente, muito difícil, porque se você tá sedentário, você vai sentir isso profundamente no seu corpo, principalmente quando você recomeça a fazer os exercícios. Mas comecei de acordo com um plano que o ChatGPT me deu. Mais para frente também eu vou explicar um pouquinho como eu criei esse plano alimentar, como que eu criei o plano de exercícios, como que eu avalio o que é adequado para mim comer em quantidade de proteínas, de carboidratos, de gordura, porque por mais que eu tenha o aplicativo Fast Secret, eu preciso ter uma ideia de que não é só lançar lá o que eu quero comer. Eu tenho que lançar o que eu quero comer e, ao mesmo tempo, entender se aquilo que eu estou comendo é suficiente para o meu corpo, né? Para gerar energia, para dar vitaminas, enfim, né? Para me manter mais firme durante os exercícios, porque uma coisa que eu quero mudar a partir de hoje
é comer certo, né? Porque emagrecer, todo mundo consegue, gente. Se você tem vontade, se você corre atrás, você consegue. O problema é manter. E para manter, você tem que ter uma reeducação alimentar. Então, por isso, eu comecei a estudar tudo isso e fazer de uma forma que se fosse mais adequada. Por exemplo, hoje eu já acordei um pouquinho tarde porque eu tô de férias, né? Então, com os meus afazeres, eu acabei não tomando café, mas já tinha já marcado mais ou menos um iogurte natural com uma fruta, né? Como foi um dia típico, eu acabei não tomando meu café, mas no almoço eu comi dois bifes de fígado, que eu gosto muito, né? Ontem não, antes de ontem eu comi carne, né? E aí eu comecei a colocar a quantidade que eu podia comer de arroz, de feijão, de salada, né? E aí comecei a organizar os horários do dia que eu podia administrar esse tipo de alimento, né? E aí eu fui começando a entender que eu não estou passando fome. Pela primeira vez, começando a minha dieta numa semana em que foi início de tudo, eu comecei a entender que se eu sei me organizar na minha alimentação com aquilo que eu tenho na minha casa, mas desde que eu sei me organizar, eu não preciso me restringir tanto do que eu quero comer e, ao mesmo tempo, eu não excedo aquilo que eu não posso para eu poder ter uma perda de peso, para eu ter uma perda de gordura. Então, assim, eu comecei na terça-feira, eu pesei, eu vou colocar aqui para vocês verem a foto. Eu comecei com 99,3 quilos. Isso para mim, gente, quando eu me pesei, depois que eu comprei minha balança, eu falei, eu vou me pesar para ver se realmente eu tô tão assim acima do peso. E eu fiquei assim muito chateada comigo mesma. Eu cheguei a quase 100 quilos, gente, e isso não é saudável. Para quem o médico falou que precisa emagrecer, que está com gordura no fígado, que o sedentarismo está causando problemas assim que vão até emocionalmente atravessando, né, as barreiras da vida da gente, impedindo uma qualidade de vida melhor, eu optei por começar uma vida mais saudável. E por isso eu tô aqui hoje, né, começando o canal com vocês, para poder mostrar para vocês que vocês também vão poder acompanhar comigo esse percurso. Então, eu comecei com 99,30 na terça-feira, que foi quando eu comecei as férias da escola, férias agora de julho de 2026. E aí foi no dia 7 de julho de 2026, terça-feira passada, que eu comecei, e aí eu comecei a perceber, né, que eu tinha que me focar mais, melhorar mais no exercício e tudo mais. Então eu vou trazer para vocês como que está sendo esse passo a passo. Inicialmente eu vou falar da trajetória, depois eu vou falar um pouco de aplicativos, das coisas que eu tenho pesquisado, que tem dado certo para mim, e aí ao longo do período aí que a gente tiver aqui no canal, eu vou trazendo as novidades que eu tenho e que está sendo bom para mim e que talvez possa ser bom para você. Lembrando que não é fórmula mágica, como eu disse, eu não sou nutricionista, não sou personal trainer, não sou profissional da saúde, mas eu vou trazer o que dá certo para mim, né? Que eu acho que é interessante a gente compartilhar essas experiências, mas nem sempre o que é bom para mim pode ser bom para você. Então, por esse motivo, é sempre ideal procurar um profissional da saúde e ver com ele qual é a melhor forma para você, né? Muitas vezes, se você tem ainda mais, se você tem problemas de saúde, seja você diabético, pressão arterial alta, alguma coisa do tipo, o médico que ele vai poder orientar se você pode, se você não pode, a intensidade de exercício, o que você pode comer, o que você não pode, tá? Então, eu não quero trazer como intenção indicar como um médico aqui, não. Até porque já existe profissional exatamente para isso. Aqui eu tô mais para poder compartilhar meu dia a dia, por isso que fala diária de Aline, para eu poder contar um pouquinho do meu dia a dia e como que está sendo, e para eu poder registrar também para mim como que está sendo esse processo de emagrecimento. Então, vou começar os exercícios já já, mas só para orientar, comecei com 99,3. Na terça-feira, comecei fazendo 15 minutos de step. Não tinha feito ainda exercícios com kettlebell, que é um dos pesos que eu adquiri, o de 6 quilos.
Na quarta, já comecei com o Querobel, fazendo exercícios para os braços, de agachamento. Tem muitos exercícios, gente, que tem no YouTube. Mais pra frente eu vou recomendando para vocês alguns que eu faço, que eu acho que é muito bom. Vocês podem procurar, por exemplo, o Querobel para iniciantes ou Step para iniciantes. Vocês não vão fazer exercícios, né, intensos e dá para vocês fazerem tranquilamente em casa. Vocês vão ver que vai ter uma perda vai suar bastante, que é o que ocasionalmente pode causar uma perda de peso. Enfim, de início eu fiz então o step, fiz 15 na terça, 15 minutos, 20 na quarta, e aí fiz 20 na quinta. Na sexta-feira chegou minha esteira. Aí eu comecei a fazer 1 hora de esteira, mais o exercício de musculação. Sob sugestão do ChatGPT, eu não fiz musculação no fim de semana, só mantive os exercícios para perda de peso, que são os exercícios cardio, que é 1 hora de esteira no sábado e domingo, que foi antes de ontem e ontem. E hoje eu vou retomar os exercícios de musculação e esteira. Só para ressaltar aqui também, não deveria ter me pesado no sábado, mas como a gente começa daquele jeito, né? Com aquela vontade, eu preciso me pesar para ver como que eu tô. O ideal é pesar a cada 1 semana. Mas, como foi um início que eu vi que estava dando um resultado muito legal, eu falei, não, eu preciso me pesar para ver se realmente isso está acontecendo. E eu me pesei. E eu vi que está dando resultado, né? Eu estava com 99,3, agora eu já estou com 97 e alguma coisa. Provavelmente parte é líquido, né, de retenção de líquido, já que no início de perda de peso, algumas coisas são retenções de líquido, né, que ficam armazenados no nosso organismo ao longo do período que a gente está sedentário e uma parte gordura. Mas a gente começa a perceber mesmo a questão da perda de peso dentro de pelo menos uns 2 meses. O primeiro mês você já começa, segundo o ChatGPT, e eu já vivi isso antes, então dá para saber que você vai ver que suas roupas vão ficar um pouco mais largas, você vai começar a sentir um pouco mais vontade de caminhar, você já não vai estar tão cansado. Depois de 2 meses, você já começa a perceber mais ou menos já uma perda de peso, já começa a ver pelo rosto e tudo mais. E em 3 meses em diante já dá para perceber uma perda de peso ideal. Não, ideal não, uma perda de peso melhor, né? Porque pode ser que ocorra de 2 quilos por mês ou menos, isso vai depender muito. E a questão da faixa de idade, né? Atualmente eu tô com 41 anos, né? Então, ter 41 anos já pesa um pouquinho, né? Faz a gente parar para pensar se é na questão hormonal, né? E tudo mais. E tudo isso pode interferir na perda de peso. Então, eu quero trazer para vocês não uma fórmula pronta. Eu quero trazer para vocês um momento em que para mim foi muito significativo. E compartilhar com vocês aqui no YouTube é uma forma de compartilhar também comigo lá adiante, de eu poder olhar e falar assim, nossa, como que eu fui capaz, como que eu consegui. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês esse canal e mostrando para vocês um pouquinho de tudo isso. Hoje eu vou treinar, mas não vou treinar com. Eu vou treinar com o fone, né? Na verdade, eu vou treinar com fone, só vou tirar a música por conta de direitos autorais, né? Que no YouTube não permite. E aí vocês vão acompanhar um pouquinho desse meu treino de hoje. E aí no próximo vídeo, eu vou começar a falar um pouquinho dos equipamentos que eu adquiri. Posso falar também dos aplicativos que eu conheci, que eu já conheço já há algum tempo, né, que tem me ajudado bastante na organização, e como que eu fiz o meu plano no ChatGPT, tanto de alimentação quanto de exercícios, para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? E vocês conseguirem fazer o de vocês em casa. Sei que é possível, quero continuar nesse processo. Fiz a semana toda, fiz ontem, antes de ontem, né, fiz a semana inteira, né, exercícios de cardio até sexta-feira de musculação e hoje eu vou voltar a fazer a musculação, vou voltar a fazer os exercícios cardio e aí vocês me falem como que vocês fazem em casa. Se vocês já fazem, se vocês não fazem, se vocês estão inspirados no meu vídeo, se vocês vão me acompanhar, tudo isso daí vai ajudar bastante, não só no meu processo, mas também na troca de experiência entre nós.
beber bastante água para me hidratar. Vou fazer minha alimentação, né? Porque eu almocei já era um pouquinho mais tarde, eram umas 2 horas e pouquinho. E aí eu vou fazer um lanchinho e mais tarde comer alguma coisinha antes de dormir. E descansar. O sono também ele é muito importante. Dormir bem, acordar bem, descansar bem, né? E amanhã eu trabalho essa outra parte de novo da musculação, só que agora dos braços. E aí a gente vai vendo o resultado aí ao longo dos dias, certo? Tô bem cansada, acho que é até por isso que eu tô mais devagar aqui para falar, mas faz parte. Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês dos aplicativos que eu baixei, como que eu fiz os planos, para que vocês tenham uma ideia de como vocês também podem fazer os planos de vocês em casa. Claro que não substitui, como eu falei, nem nutricionista, nem um médico. Deu certo para mim, tá dando certo. Deu certo para outras pessoas, por isso que eu segui também as mesmas características, mas é muito importante que vocês também tenham essa consciência de que o acompanhamento do profissional médico, do professor de educação física, do personal e também da nutricionista também é muito importante, né? Não façam que nem eu por conta própria. Na verdade, eu fiz para não ficar sedentária. Eu não tenho tempo realmente de parar e ficar me movimentando o tempo todo para ir num lugar, em outro, mas foi uma forma que eu encontrei de poder fazer os meus exercícios. E assim, eu vou compartilhando o passo a passo e daqui a um mês, né? Amanhã eu vou fazer novamente a pesagem, porque minha pesagem tem que ser sempre de terça-feira de manhã, antes de me alimentar, depois de ir ao banheiro, antes de beber água e tudo mais. E aí vou fazendo essas pesagens, vamos ver no dia 7 de agosto como que eu estarei. Quantos quilos que eu devo ter perdido, incluindo até líquidos, né, que pesam o corpo, como que vou ficar de medidas, não me medi ainda, vou fazer as medidas de pulso, de quadril, de coxa, de braços e tudo mais para ajudar nessa avaliação aqui de como que vai ficar o corpo. Segundo especialistas, isso é muito importante, tá, gente? Porque às vezes a gente, no decorrer do tempo, quando a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai ganhando massa muscular. E aí, muitas vezes você acha que você não emagreceu, mas nas medidas você emagreceu. Talvez não tenha emagrecido no peso, porque você ganha massa magra. Mas à medida que der um tempinho hoje ou amanhã eu faço a medida, vou marcar, passo para vocês também, para vocês irem acompanhando junto comigo. E é isso. Nunca percam o foco. Que esse seja a minha motivação e a motivação de quem me acompanha também para poder fazer os exercícios e tentar emagrecer junto comigo. Até o próximo vídeo, gente!